alegria do Senhor seja sempre a sua força. Que bom estarmos unidos no programa do Com a Palavra de hoje. Nessa união do Com a Palavra hoje, quinta-feira eucarística, dia de São Venceslau, pedir a sua intercessão, a sua guarda, a sua vida sobre nós no céu. E do céu, os anjos, os santos intercedem por nós e pedem a Deus para que possamos assim viver a fidelidade a Cristo e unidos a Jesus, seguirmos em frente, fazendo aquilo que a vontade de Deus for a nós. Pega a palavra de Deus de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 7 ao 9, que nos diz assim: O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este, de quem ouço estas coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem cada vez mais os nossos pecados. Herodes, o tetrarca, quer saber quem é Jesus. Percebe que quando um anúncio ele começa a repercutir efeito, ele incomoda aos poderosos, ele desestrutura as bases daqueles que se sentem os detentores do conhecimento, do poder, da técnica, da ciência. E mais, o poder temporal, ele se acha muitas vezes dominante do poder atemporal. Percebe-se as tentativas infinitas do homem. Quer dominar a lua, quer dominar os cosmos, quer dominar os planetas, quer dominar tudo. É um desejo sempre do homem, dominar, dominar, dominar. Essa questão do poder, e assim nós vamos já vendo lá em Maquiavel, a discussão forte sobre ter, não ter, ser, não ser, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. Essa discussão acaba fazendo com que a gente perca um referencial. Viver aqui, transformar essa existência aqui, naquilo que nós haveremos de viver, na condição transcendental, na outra vida, no outro plano. Preparar todos os dias, esse breve tempinho que você está aqui, seja ele um pouco mais duradouro ou menos, para que quando o perfeito vier, o imperfeito desapareça. E vai na palavra. Vão dizer que é João, vão dizer que é Elias, vão dizer talvez que qualquer um dos profetas. Por que esta afirmativa? Tendo em vista que seria uma teoria reencarnacionista este princípio. Padre, mas espera aí, nós somos cristãos, falamos de ressurreição, vida eterna, mas aqui o contexto é judaico. Tanto que você vai olhar no Evangelho de Mateus, ele dá mais ênfase a esse aspecto por ser judeu. E o Evangelho de Lucas, nem tanto. Você vai ver a variação. Mateus, nós temos Mateus 14, versículo 1, seguintes. Marcos, capítulo 6, versículo do 14, seguintes. E aqui em João, nós temos, em Lucas, nós temos 2, 3 versículos para sintetizar todo um complexo muito maior. E entender, então, essa questão, quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Ou quem é Jesus para o tetrarca, quem é Jesus para os poderosos daquela época, quem é Jesus para os homens temporal, cronológico. E quem é Jesus para aqueles que vivem o Kairós, esse tempo de Deus, esse plano de Deus, esta realidade de Deus. Diante da resposta, olhar aqui bem claro que fala-se sim da reencarnação, pois parece para eles que ele é a reencarnação de qualquer um desses. Sabe o que nos dá a entender aqui? Um pouco essa distância entre o entendimento de Jesus, a aparição de Jesus e a morte de João Batista.
Parece-nos que no tempo existe um lapso maior. A gente acaba entrando nessa questão. Mas não é um ponto contundente para nós. O fato é, Jesus não é nenhum desses. Ele é o Filho de Deus encarnado nesse mundo. E como Filho de Deus, vem restaurar povos, raças, línguas e nações. Vou para um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar. Juntos evangelizamos mais. Conto com a tua participação, a sua ligação, ligue 0 operadora 41 3221 6060. Tecle 1, ajude-se associando-se a essa obra e participando conosco, mantendo a evangelização. Tecle 2 para deixar o seu pedido de oração. E convido você também a participar conosco, interagindo, você que não acompanha no horário convencional, horário que vai ao ar o programa aí às 7h15 da manhã. Se você acompanha o horário alternativo, você pode também acessar no youtube.com/TV Evangelizar. Não esqueça, o pedido de oração que você deixa aqui agora, nós vamos colocar na bênção do Santíssimo Sacramento, na Santa Missa e levar ao altar a sua intenção. Ligue, participe. 0 operadora 41 3221 6060, tecle 2. Palavra de Deus na mão, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 9. O tetrarca quer saber quem é Jesus. Já acentuamos sobre a questão da encarnação e o posicionamento sobre a reencarnação, também a visão cristã, a visão católica sobre este aspecto. Seguimos adiante agora. O tetrarca nos faz uma afirmativa. Eu degolei, João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? Gosto dessa expressão do tetrarca porque traz para nós uma descrença dele total sobre encarnação, reencarnação. Porque ele diz, olha, já que eu matei João, não pode ser ele. Não tem como ser ele. E demonstra também uma ignorância deste, diante dos fatos religiosos. É o mesmo que era a marca dele com relação a João. Ele gostava de ouvir a maneira que João falava, apesar de ser contrário às suas ideologias, mas achava interessante o seu modo de pregação, o seu estilo de falar, o seu jeito de certa forma, impor costumes e hábitos, a maneira de cobrar posturas e até aquilo que ele contrariava na figura do tetrarca Herodes sobre a sua postura com Herodíades, que era a mulher de seu irmão, a quem ele considera que não lhe era permitido estar com ela e nem tê-la como esposa. Mas, aqui o tetrarca também nos traz algo importante. Procura ocasião para ver Jesus. Percebe? Daquilo que eu tenho dificuldade de entender, de compreender, eu preciso buscar ver, enxergar, encontrar. Marque o teu encontro com Cristo. Marque o teu encontro com Cristo. Procure Jesus para você ao encontrar. Você possa descobrir verdadeiramente o que Ele quer de você. Ou quem é o Senhor? Diante dessa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus para a minha vida? Quem é Jesus e qual a tua importância para a minha história? Qual o valor de Cristo para o meu crescimento humano, psíquico, espiritual, existencial? Qual o sentido desse Jesus para mim? Não pode ser meramente só um Deus dos cristãos. Falo isso porque muitos que não creem em Jesus falam e conseguem ter de Jesus muito mais argumentos do que aqueles que dizem crer, que vivem fundamentalismos de fé. Uma fé, diríamos nós, áspera, chula, fraca. É preciso às vezes aprender com os descrentes, que falam dele muito mais do que nós somos seres viventes
deste Deus. Muito mais que nós vivenciamos de tua palavra. E não é só falar, é viver também. Quero encerrar esse encontro de hoje saudando, pelo dia 29, a Diocese de Limoeiro do Norte, São Miguel Paulista, vizinha nossa, Uruguaiana, São Miguel, padroeiro diocesano. Também a Diocese de Luz, São Rafael, padroeiro diocesano. E as catedrais de Goiânia, São Miguel Paulista, São Miguel seu titular, na cidade de Goiânia, padroeiro principal e municipal. A Catedral de São Miguel da Cachoeira, São Gabriel, o titular. E amanhã, dia 29, na Prelazia de Cristãlândia, aniversário de falecimento do segundo bispo prelado, Dom Olívio Abaeli Teodoro. Na Arquidiocese de Florianópolis, o segundo arcebispo, Dom Afonso. E na Diocese de Barra da Garça, o primeiro bispo, Dom Antônio Sarto, corrijo aqui, viu? E na Arquidiocese de Botucatu, o terceiro arcebispo, Dom Antônio Maria Mucchiolo. Coloquemos ao coração de Deus todas as intenções, junto com as suas intenções, que Deus nos abençoe e nos guarde, nos conduza sempre mais à perfeição. Fica na paz, Senhor Jesus. Vamos juntos evangelizar. Juntos evangelizamos mais.